100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h03. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Grupo deixa a quarentena na base aérea de Anápolis após 14 dias. Apesar dos congestionamentos em portos, frigoríficos brasileiros relatam entregas de carne para a China dentro do normal. Crescimento global será modesto em 2020 e 2021, prevêem líderes financeiros no G20. Com disparada do dólar, gasto de brasileiros no exterior é o menor para janeiro em 4 anos. Bolsonaro decide implodir o Inmetro e anuncia a demissão de toda a diretoria do órgão. Recorde de produção da Petrobras não vai aumentar os royalties de Campos. Dólar encerrou a semana, vendido a 4,39 em alta de 0,02%. O açúcar cristal fechou a semana, saca de 50 quilos, negociada a R$ 80,65. E a arroba do boi gordo foi cotada na última sexta-feira a R$ 196,68, segundo o Rural Business. Mix Notícias. O grupo, que estava há 14 dias na base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, deixou a quarentena na manhã deste domingo, dia 23. As 58 pessoas, entre repatriados e a equipe técnica de apoio, chegaram ao Brasil no dia 9 deste mês, vindos de Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China. A previsão inicial era que o grupo ficasse isolado por 18 dias, mas a liberação ocorreu antes, após o terceiro e último exame apontar que ninguém foi contaminado pelo coronavírus. Eles voltaram a seus estados em 2 aviões da Força Aérea Brasileira. E mesmo com o congestionamento causado nos portos da China por causa do surto do novo coronavírus no país, os frigoríficos brasileiros afirmaram que as entregas de carne não estão sendo comprometidas. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne disse não ter recebido informações que os embarques da carne bovina estavam sendo redirecionados para portos em outros países como resultado do congestionamento no centro de logística chineses. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal confirmou atrasos relacionados à liberação de produtos refrigerados aos portos chineses, ainda citando informações de suas empresas membro e do governo brasileiro. A ABPA disse nesta semana que houve uma melhora no fluxo de carga que chega pelos portos chineses. Mix. Os líderes financeiros das 20 principais economias do mundo estimam um crescimento modesto neste ano e no próximo, devido à política monetária frouxa e à diminuição das tensões comerciais, e prometeram monitorar os efeitos do surto do coronavírus. O FMI previu que o coronavírus reduzirá 0,1 ponto percentual do crescimento global. O crescimento global deverá crescer modestamente em 2020 e 2021. A recuperação é apoiada pela continuidade de condições financeiras mais cômodas e por alguns sinais de redução das tensões comerciais, afirmou o comunicado final dos líderes financeiros divulgado neste domingo, dia 23. Com a forte alta do dólar neste começo de ano, os gastos de brasileiros no exterior somaram 1,438 bilhão de dólares em janeiro, o menor valor para o mês em 4 anos. As informações foram divulgadas dia 21 pelo Banco Central. Na comparação com janeiro de 2019, quando as despesas no exterior totalizaram 1,689 bilhão de dólares, a queda foi de 15%. Janeiro é um tradicional mês de férias. Em anos anteriores, quando a moeda norte-americana estava mais barata, os gastos no exterior superaram a marca de 2 bilhões de dólares. Mix Notícias. Em média, a cada ano, as notificações de casos de trabalho infantil aumentam 38% durante os meses de carnaval em todo o país, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Durante o carnaval, muitas crianças e adolescentes são vistos nas ruas assumindo funções como a de vendedor ambulante, catador de latinhas e guardador de carros. Porém, conforme alerta do MPT, ao exercer atividades laborais, têm seus direitos violados e acabam ficando mais vulneráveis à exploração sexual e ao aliciamento de traficantes de drogas. No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com idade inferior a 16 anos. A exceção ocorre quando assegurada a condição de aprendiz, prevista para adolescentes a partir dos 14 anos de idade.
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro irá publicar novos editais de concurso público em breve. As vagas anunciadas serão para o provimento no quadro permanente nas ocupações de delegado, inspetor de polícia, investigador de polícia, perito legista, perito criminal, técnico de necrópsia e auxiliar de necrópsia. De acordo com informações apresentadas pelo secretário da Corporação, delegado Marcos Vinícius Braga, a previsão é de que todos os editais do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro sejam publicados no primeiro semestre de 2020. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Do time que se desenha como titular do Flamengo para a temporada, apenas um dos zagueiros, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, e o atacante Gabriel Barbosa começaram jogando contra o Boa Vista. Everton Ribeiro e o William Arão e Gerson entraram na segunda etapa, enquanto os demais foram poupados para a decisão da Recopa Sul-Americana quarta-feira contra o Independente Del Valle. O time alternativo, quase todo reserva, começou mal, mas fez o suficiente para vencer de virada por 2-1 e conquistar o 22º título da Taça Guanabara da história do clube. Segundo o maior vencedor, o Vasco tem 9 títulos a menos. Após Jean ter aberto o placar, Diego e Gabigol marcaram os gols que valeram o título ao Flamengo na noite desse sábado no Maracanã. O título da Taça Guanabara garantiu o Flamengo pelo menos em uma eventual decisão do campeonato estadual e caso conquiste também a Taça Rio e tenha a melhor campanha em geral, será declarado campeão antecipadamente. E ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena nesse sábado de carnaval. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Esta é a 16ª vez que o prêmio acumula um recorde para a modalidade. Os números sorteados foram 07, 20, 38, 43, 45 e 53. De acordo com a Caixa, a estimativa é que o prêmio seja de R$200 milhões no próximo concurso, que excepcionalmente será realizado na quinta-feira, dia 27, por causa do carnaval. Aqui na teve 190 ganhadores e cada um vai receber R$ 56.213. A quadra saiu para 14.982 apostadores, ficando R$ 1.018 para cada um deles. Mix Notícias. Um decreto para regulamentar uma lei estadual do Rio que prevê punições a quem discriminar pessoas por preconceito de sexo, identidade de gênero ou orientação sexual gerou polêmica entre o governador Wilson Witzel e integrantes da bancada evangélica no Congresso Nacional. O deputado federal Marco Feliciano, sem partido por São Paulo, afirmou no Twitter que o decreto tornou ilícito qualquer padre ou pastor pregar que homossexualismo é pecado. Segundo Feliciano, que também é pastor, Wilson Witzel fez o que nenhum esquerdopata teve coragem até hoje. O deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, disse que conversou ontem com o líder do governo na Alerj, deputado Márcio Pacheco, do PSC do Rio de Janeiro, sobre o assunto e foi informado de que ocorreu um erro na edição do decreto. Queremos que esse decreto seja ajustado na íntegra. Caso contrário, o governador pode saber que viverá com os evangélicos e católicos um inferno pós-carnaval, afirmou Sóstenes. Procurado, Pacheco disse que o governo está estudando mudanças. O governador de São Paulo, João Dória, classificou como leviandade e crítica injusta a ilação do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de que o governador da Bahia, Rui Costa, filiado ao PT, teria premeditado a ação da polícia que matou o miliciano Adriano da Nóbrega no último dia 9, em Esplanada, no interior do estado. Preciso reconhecer que o Bolsonaro, com as agressões recorrentes, com o emparedamento e a crítica injusta ao governador da Bahia, Rui Costa, fez os governadores ficarem mais unidos. Nós temos que ser defensores da democracia, disse Dória ao chegar ao camarote do governador do Rio, Wilson Witzel, neste domingo, na Sapucaí. Mix. Faz menos de um século que as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. Mais precisamente, há 88 anos, em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino passou a ser assegurado pela legislação brasileira. A vitória foi conquistada depois de mais de 50 anos de mobilização e luta dos movimentos feministas, que já reivindicavam o direito no final do século XIX, antes mesmo da proclamação da República. O primeiro país a garantir o direito de votar às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. O Brasil demorou quase 40 anos para fazer o mesmo, mas o fez antes de países como França, onde o voto feminino só aconteceu em 1944, e Suíça, onde as mulheres esperaram até 1971 para votar.
A nomeação de um ex-missionário evangélico para a coordenação da área de indígenas isolados da FUNAI reacendeu uma polêmica que vinha adormecida desde os anos 1990, quando o órgão suspendeu a entrada em terras indígenas de missões religiosas que ameaçavam pôr em risco a política de não contato sustentada pela Constituição de 1988. 30 anos depois, a investida de evangelizadoras continua e já atinge 13 dos 28 povos reconhecidos em situação de total isolamento. A diferença é que agora esses missionários se sentem respaldados pelo discurso atual governo. Sidney Possuelo, presidente da FUNAI entre 1991 e 93, destaca que a aproximação, mesmo com o melhor sentimento, representa risco de saúde para os povos isolados. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, dia 22, que decidiu implodir o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, e anunciou a demissão de toda a diretoria do órgão. O INMetro é a autarquia federal responsável por executar políticas nacionais de metrologia, fiscalizar o cumprimento de normas técnicas, métodos e instrumentos de medição e unidades de medida. Implodiu o INMetro. Mandei todo mundo embora, porque há poucos meses assinaram portaria para trocar tacógrafos em vez de ser o normal que está aí. Inventaram um digital. Ele é aferido de 2 em 2 anos. Passaram então para 1. Mandei acabar com isso, declarou o presidente. A semana passada foi de ótimas notícias sobre o petróleo brasileiro. De acordo com a ANP, a produção do combustível fóssil alcançou recorde de barris produzidos por dia em janeiro, um avanço de 20,43% comparado ao mesmo mês de 2019. Com tantos recordes positivos, Campos continua amargando quedas constantes nos royalties. Como reflexo disso, Campos recebeu em fevereiro 5,8 milhões em participação especial, a segunda menor de sua história. Na contramão da redução das receitas da maioria dos municípios da Bacia de Campos, outros que são confrontantes com Campos do Pré-Sal da Bacia de Santos, mais ao sul do estado, vivem apogeu. É o caso de Maricá e Niterói. Enquanto a Bacia de Campos vem amargando queda de 60% e responde atualmente por 30% da produção nacional, que já chegou a responder por 84%, a Bacia de Santos aumentou sua produção em 1.416%, respondendo hoje por 66% da produção nacional. O resultado consiste na grande produtividade dos campos do pré-sal e de seu baixo custo de produção quando comparados aos campos maduros do pós-sal da Bacia de Campos, o que levou a Petrobras a mudar o seu foco principal de exploração da Bacia de Campos para a Bacia de Santos. Você ouviu Mix Notícias. Mix.